Bem-vindos a mais uma análise aqui no Deep Dive. Hoje, olha, vamos mergulhar num tema central da vida profissional atual, o networking. Olá, sim, um tema que dá sempre que falar. Exato. E vamos fazê-lo com base num texto já com alguns anos, é de 2007, do Edson Zogby, chamado Sobre a Vida Profissional daqui para a Frente. Um texto interessante, apesar da data, muitas ideias ali ainda ressoam, acho eu. Concordo. O nosso objetivo é mesmo esse. Pegar nas ideias dele sobre, competição, a confiança, como é que se constroem ou não estas relações profissionais e tentar perceber o que ainda faz sentido hoje. Uhum. E ele começa logo com aquela ideia de hipercompetitividade, que, sejamos sinceros, parece que ainda está bem presente, não é? Ok, vamos desembrulhar isto. Sem dúvida. O Zogby, ele não tem rodeios. Põe logo as cartas na mesa. Estamos numa era da hipercompetitividade. E ele sublinha um ponto importante. Qual? Que isto é a realidade, por mais que isso não agrada a muitos, como ele escreve, quer gostemos, quer não, é neste campo que se joga para, como ele diz de forma muito direta, correr atrás do vil metal, dólar. É cru, mas direto ao ponto. E ele depois avança para as consequências disto, não é? Se há muita gente a competir. Exato. Se há muitos candidatos para as mesmas coisas, projetos, trabalhos, o que for, as qualificações, os requisitos, tendem a ficar muito parecidos. Nivelam-se de certa forma. Ok, faz sentido. Então, se somos todos muito parecidos no papel, o que é que desempata? O fascinante aqui é a resposta que ele dá. O Zogby aponta sem hesitar para a confiança. É a confiança que, no meio de um grupo de candidatos aparentemente iguais, faz pender a balança. A confiança. E é aí que entra a network. Surge aqui como uma ferramenta principal. Não é só uma lista de nomes. É o mecanismo para gerar e, sobretudo, validar essa confiança que é preciso. Então, funciona como através de quem conhecemos diretamente. Sim, os elos mais próximos, as pessoas em quem confiamos mais. Mas não só. Ele também fala dos elos dos nossos elos. Os conhecidos dos nossos conhecidos. Exatamente. Funciona como uma extensão dessa rede. A ideia é que, perante a dúvida, nós recorremos a esta rede para ter uma espécie de validação, uma segurança que um currículo por si só se calhar não dá. É quase como procurar um atalho para confiar em alguém, não é? Através de quem já confiamos. É uma visão muito pragmática, sem dúvida. O Zogby diz que usar indicações é uma prática constante e atenção a este pormenor que ele refere. Sim. Mesmo que a pessoa indicada depois não tenha sucesso ou até falhe, o processo de pedir e dar indicações continua, porque é, no fundo, uma forma de tentar reduzir o risco. Apoia-se numa confiança que já existe, mesmo que indireta. Quase um instinto de gestão de risco nas relações. Interessante essa perspectiva e esse pragmatismo todo estende-se à forma como ele vê o mundo dos negócios em geral, certo? O teste não é propriamente otimista. Não, de todo. Ele descreve o mundo business como sendo muitas vezes injusto, até usa a palavra cruel. Diz que é um sítio onde a ética e a justiça, nem sempre andam de mãos dadas. É aqui que fica mesmo interessante, porque ele não se limita a criticar, ele sugere uma atitude. Sim, e é uma atitude de um pragmatismo, olha, quase desconcertante. O argumento é mais ou menos este. Se é aqui que a maioria de nós procura ganhar a vida, então temos de jogar com as regras que existem, sejam elas justas ou não. Aceitar e adaptar, basicamente. A frase dele é muito clara. Enquanto a opção for essa, é com o que temos que contar. Ou seja, não vale a pena ficar só a lamentar. É preciso encontrar formas de navegar neste sistema, tal como ele é. Mas ele não fecha a porta à esperança, pois não? Parece que ele acredita numa evolução. É verdade, introduz aí uma nota de otimismo. Ele acredita que os sistemas podem evoluir para serem mais meritocráticos e até vê a tecnologia. Ele menciona os recursos da informática e da internet como uma ajuda nesse sentido. A tecnologia a trazer mais justiça ao sistema. A ideia é essa, que a transparência e a eficiência que a tecnologia pode trazer acabem por favorecer quem tem, de facto, mérito. E ele acha que isto não se aplica só às empresas, mas também a governos, etc. Uma visão, bem, esperançosa, mas conhecendo o tom geral do texto, calculo que venha aí um mas. Um mas enorme. Ele usa mesmo a expressão o terrível mas. E isto levanta uma questão importante, a questão do agora versus o futuro. Que é? A esperança num futuro melhor, mais justo, não pode ser desculpa para não agirmos no presente.
E a ação mais urgente para ele é precisamente investir na network pessoal, agora. E a justificação para essa urgência é prática, como sempre. Totalmente. Ele diz, os sonhos de um futuro melhor não pagam nossas contas. E essas não param de chegar. A mensagem é, olha, cristalina. Ok. A meritocracia pode ser um objetivo, sim, mas a realidade hoje exige usar as ferramentas que temos. E a network é a ferramenta mais eficaz no imediato. Ignorá-la por causa de um ideal futuro é para ele um luxo que a maioria não pode ter. Percebido. Portanto, a network é vital para o agora, mas o texto também dá a entender que muita gente não percebe bem o que é isto do networking, não é? Ele tenta desmistificar um bocado a coisa. Exatamente. Ele critica a visão superficial, aquela ideia de colecionar contactos só por interesse. A ideia central dele é que os elos fortes, aqueles que realmente funcionam numa network, só se formam com pessoas com quem temos alguma Identidade. identidade, afinidade. Sim, tem de haver uma ligação genuína, algo em comum. Nas palavras dele, só criamos elos fortes com quem combinam connosco. Portanto, esquece lá a ideia de adicionar toda a gente importante no LinkedIn só porque sim. Tem de haver algo mais autêntico. Exatamente. E é aí que ele deixa um aviso muito sério. Considerar pessoas importantes como parte da nossa network só por interesse prospectivo, quer dizer, só pensar no que se pode ganhar com isso, sem afinidade real, ele chama isso um erro crasso. Um erro grave. E com consequências, o que é que pode correr mal? Sim, ele explica, se ligarmos isto ao panorama geral, imagina que alguém te ajuda a conseguir algo, mas não há ligação genuína, só interesse. Se depois tu falhas, ou algo ocorre menos bem, Uhum. Zogby diz que a reação dessa pessoa que ajudou vai ser muito diferente da de um verdadeiro amigo ou contacto forte. Em vez de apoiar, é tendência para aumentar as críticas. Aumentar as críticas. Mas porquê? Não devia tentar proteger quem indicou? A pessoa sente a sua própria reputação, a sua network, ameaçada. Ah, ok. Então, para se proteger, distancia-se, critica, pode até cortar relações. É uma forma de dizer à sua própria rede: olhem, que o erro não foi meu. É uma dinâmica, uau, um pouco implacável. Proteger a própria rede acima de tudo. Reflete a tal visão pragmática dele sobre as regras não escritas do jogo. A confiança e a reputação da rede são bens preciosos. Ninguém quer ficar associado a um falhanço, ainda por cima se a ligação inicial já era só por conveniência. Isto leva-me a uma pergunta que, aliás, o Zogby também coloca no texto. Se os elos fortes dependem da afinidade, então a nossa network é só um grupo de pessoas iguais a nós? Um clube fechado? Ele rejeita essa ideia completamente. Diz que isso é um olhar simplista e linear, que não bate certo com a complexidade do mundo. Ele até usa uma frase curiosa. Diz que o universo é complexo para quem o percebe, complicado para quem o ignora. Gosto dessa frase. Então, como é que ele junta as duas coisas? A necessidade de afinidade e a diversidade que, supõe-se, uma boa rede deve ter. É aqui que entra o conceito talvez mais original do texto dele, a ideia das tribos. Ele propõe que a nossa network não é uma coisa só, homogénea. Ela ganha vida, força, dentro de várias tribos. Tribos? Como assim? Grupos de quê? Não são grupos formais, tipo equipas de trabalho. Para o Zogby, uma tribo é um conjunto de pessoas que se junta à volta de uma afinidade partilhada. E o ponto-chave é este. Basta uma afinidade, um interesse comum. Isso chega para formar uma tribo e criar potenciais elos genuínos. Ah, interessante. Quer dizer que não temos de ser iguais em tudo? Não, de todo. Podemos pertencer a várias tribos, muito diferentes umas das outras, com pessoas diferentes, ligadas por interesses completamente distintos. Faz sentido. E ele torna isto muito palpável, dando exemplos das suas próprias tribos. Diz que gosta de viajar, de caminhar, de cozinhar, de vinhos, charutos, jazz, conversas profundas. Ok, vários interesses. Cada um destes interesses define uma tribo potencial. Uma tribo com pessoas que, se calhar, no resto são muito diferentes, mas partilham aquela paixão específica. E é aí, dentro dessas tribos, que a network autêntica, segundo ele, floresce.
Isso muda a perspectiva toda, deixa de ser sobre procurar pessoas úteis e passa a ser sobre encontrar pessoas com quem partilhamos algo de que gostamos mesmo, não é? Exatamente. Quase que a network se torna um resultado natural de vivermos os nossos interesses. Quando nos envolvemos em coisas que nos dizem algo, encontramos pessoas com quem temos essa base de afinidade real. E essas ligações, por serem autênticas, tendem a ser mais sólidas. O texto até sugere um exercício prático para isto, acho eu, mapear as tribos. Sim, ele incentiva a pensar nisso ativamente. Quais são as preferências que sinalizam as suas tribos? Sugere mesmo pegar num papel ou num fecheiro e fazer um mapa dessas afinidades e das pessoas que conhecemos ou podíamos conhecer através delas. Uhum. Ele acredita que este exercício pode mostrar que temos um potencial de ligações muito maior e mais variado do que pensamos à partida, muito para além do nosso trabalho direto. É uma abordagem que olha para a pessoa como um todo, não só para o profissional. As afinidades podem vir de todo lado. Hobbies, causas, gostos. Exato. E essa diversidade de tribos acaba por enriquecer a network. Traz perspectivas novas, abre portas inesperadas. Alguém que conheces na tribo do jazz pode um dia ser a pessoa certa para outra coisa qualquer. Não porque foi calculado, mas porque há ali uma ligação genuína. Então, o que é que tudo isto significa? Se formos a resumir as ideias do Zogby, neste texto temos um mundo profissional muito competitivo. Certo? Uhum. Hipercompetitivo, ele diria. Nesse mundo, as qualificações acabam por se parecer muito e o que faz a diferença é a confiança. Sim, E a ferramenta para gerar essa confiança é a network. Mas, e este é o ponto de chaves dele, não é uma network qualquer. Tem de ser autêntica, baseada em afinidades reais que surgem dentro das tais tribos. exato. Tribos diversas, unidas por interesses comuns, mesmo que sejam só um. E tentar forçar ligações só por interesse sem essa base é não só ineficaz, como ele diz que é um erro crasso. Pode até prejudicar. É isso, é uma defesa de um networking mais humano, mais genuíno, mesmo reconhecendo que o contexto profissional pode ser, pragmático e às vezes duro. E se calhar o pensamento final que podemos tirar daqui, olhando um pouco para além do texto, mas inspirados por ele, é este. Será que estas redes, construídas sobre afinidades genuínas dentro das tribos, são só uma forma de sobreviver no presente, como o Zogby sugere tão pragmaticamente, ou será que podem ser mais do que isso? Pois, será que podem ser a base para criar ambientes profissionais com mais significado no futuro? Talvez mais colaborativos, talvez até um bocadinho mais próximos da tal meritocracia que ele desejava, mesmo sabendo que a perfeição é difícil. E mais no imediato, como é que podemos cada um de nós identificar e cultivar melhor as ligações que realmente importam dentro das nossas várias tribos? Como transformar interesses pessoais em capital relacional que seja autêntico e que nos ajude a longo prazo? Fica a pergunta. Uma excelente pergunta para ficarmos a pensar. E com essa reflexão, fechamos a nossa análise de hoje às ideias de Edson Zogby sobre a vida profissional e o networking.